local que você mora, as dificuldades que você enfrenta, nada disso é uma sentença para a sua vida. Eu nasci bem aqui, em Santa Bárbara do Oeste, no dia 30 de dezembro de 1991. A minha história, que tinha tudo para dar errado, foi escrita de maneira certa por linhas tortas. Essa menina gordinha e risonha da foto nem parece a bebê que nasceu prematura extrema. Você nasceu de 6 meses, era bem pequenininha, do tamanho de uma régua, 30 centímetros. Eu nem te peguei no colo, só peguei você do colo quando saiu do hospital. Quanto tempo eu fiquei internada? 2 meses. E quantos quilos eu tinha? Menos de 1 quilo? 1,950. Sou filha de um mecânico e de uma dona de casa. Minha infância foi nessa casa de meio terreno, junto do meu irmão Gustavo, da minha tia Rose, do meu tio Nato e dos meus primos Tiago e Bruno. Essa aqui é a casa que eu morei até os meus 20 anos e foi aqui que eu cresci, junto com a minha tia, meu tio, meus 2 primos. Tem giz de cera escrito, que era onde eu dava aula, que eu queria ser professora na infância. E aqui é o banheiro que a gente utilizava em 8 pessoas. Então o banheiro é do lado de fora, né, da casa. Se você ver, aqui é a casa da minha tia, 2 cômodos, e aqui era a minha casa, outros 2 cômodos. Era o quarto que a gente dividia. Tem a borboleta, que eu pintei quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos ainda. Essa casa faz parte da minha história. Foi na infância mesmo que eu decidi trabalhar para ajudar em casa. Herdei do meu pai a paixão por futebol e decidi que queria ser jornalista esportivo. Com 14 anos, comecei a ligar nas rádios da cidade pedindo emprego. E foi aqui na Rádio Brasil, no ano de 2007, que eu consegui o meu primeiro emprego. Ele já há 15 anos atrás, com 15 anos, tinha uma personalidade forte, tinha conhecimento e discutia sempre com as suas convicções. E foi aqui, na Rádio Brasil, que além de ter tido a oportunidade do meu primeiro emprego, conheci o Ricardo, que de companheiro de trabalho virou o meu marido. E foi nessa rádio que tudo começou. A gente se encontrou pela primeira vez num domingo, onde eu fui fazer a narração de um jogo, setembro de 2008, Campeonato Brasileiro. Ela estava trabalhando ali como repórter, comentarista. Foi a primeira vez que eu vi a Michele. E meses depois, em janeiro de 2009, a gente começou a namorar. De 2009 para cá, quando eu e Ricardo começamos a namorar, muita coisa vivemos juntos. Fui a primeira pessoa da minha família a cursar uma faculdade e a se formar como jornalista. Teve o nosso noivado, a compra do nosso apartamento de 40 metros quadrados, parcelado em 300 meses, o nosso casamento que foi adiado 2 vezes por conta de impedimentos financeiros, a minha demissão do emprego que eu tinha como chefe na assessoria de imprensa de uma entidade renomada e a escassez financeira. E aí eu falei, Michele, calma, você trabalha desde 14 anos. É momento de parar, de pensar, de seguir um novo caminho e escolher uma carreira que você possa também, claro, fazer a diferença na vida das outras pessoas. Foi em outubro de 2018, 6 meses após a minha demissão, que decidi dar um basta. Me formei em personal organizer e ali fiz a minha vida mudar. Em um determinado momento ela me disse, Ricardo, achei minha carreira, vou ser personal organizer. E eu sempre confiei muito na capacidade da Michele de se reinventar nos momentos mais difíceis. E apostamos tudo. Raspei o que eu tinha na minha poupança e investi para que ela fizesse o curso, né? O curso era logo ali, dias depois. E nas primeiras clientes, ela tinha algumas dificuldades, como por exemplo o transporte. Ou estava levando e buscando ela na casa da cliente, mas às vezes eu não podia. Então, ela já foi de Uber, ela foi de ônibus, pegava carro emprestado. No início nada foi fácil. Durante a construção da minha carreira de personal organizer, sempre fui estratégica. A minha intenção sempre foi criar um negócio que tivesse múltiplas fontes de renda. Então, além dos projetos presenciais, eu fazia workshops presenciais para donas de casa, cursos VIP dentro da minha casa, no segundo quarto do apartamento de 40 metros quadrados, workshops para lojas de utilidades. Palestrei na maior feira de artigos para casa da América Latina. Já dei até entrevista contando sobre a transformação das minhas alunas. Criei o mais completo curso de formação
de Personal Organizer do Brasil, um Master Organizer. E hoje tenho a honra de mentorar a carreira de mais de 1.000 alunas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ao longo do caminho, eu entendi e aprendi qual é a forma correta de fazer dinheiro todos os dias como Personal Organizer. Então, acho que fica a lição de que nunca se deve desistir, deve se apostar sempre nos seus sonhos e nos seus objetivos. Hoje, o meu negócio de Personal Organizer me permite ter estabilidade financeira. Em janeiro de 2022, nos mudamos aqui, para esse apartamento novo. Sejam bem-vindas! Olha o que vai começar agora, a Maratona Personal Organizer Multilucrativa. Que bom ter você aqui comigo nessa noite. Amanhã, depois de amanhã, nós estaremos juntas em uma maratona. Eu poderia chamar isso aqui de corrida Personal Organizer Multilucrativa, mas a verdade é que tem uma diferença muito grande, gente, entre corrida e maratona. Tava conversando com o Wendel antes de entrar no ar aqui. Boa noite, Wendel, tudo bem? Boa noite, Michele, como vai? Tudo jóia. A gente tava falando sobre isso, né? Isso, a corrida de 100 metros, que é aquela corrida de velocidade, que corre rapidinho, já fica cansado. E a maratona? É aquela maratona que precisa de estratégia, precisa de tranquilidade, calma, né? E tem um detalhe ainda, né? Por que maratona? Eu não sei vocês, meninas. Eu quero já que vocês me digam o seguinte, ó, eu vou acompanhar tudo que vocês estão dizendo aqui, pelo meu celular. Estou acompanhando os comentários. A primeira pergunta que eu quero fazer, qual é a sua cidade? A gente tem um delayzinho aqui, mas vai me colocando aqui qual a cidade que você está me acompanhando, que eu já vou ver aqui já já. Mas é o seguinte, a questão da maratona, ela é um propósito, tá? Então, eu quero que você faça um propósito com você neste exato momento. Sabe por quê? Porque uma maratona, ela requer essa estratégia de acompanhar o processo todo, né? Todo o trajeto. Requer poupar energia em algum período para chegar até o final. E eu sei que nós temos aqui centenas de mulheres neste exato momento, ó, de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Americana, tem conterrânea minha aqui, Araçatuba, Campinas, que mais? Aracaju, Sergipe, cadê aqui? Olha isso, Pará, Belém do Pará. Nós temos mulheres aqui de Portugal, eu tenho muitas alunas em Portugal, Tampa, na Flórida. Vocês são incríveis, gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. E como o propósito, ó, não para de chegar. Curitiba, Salvador, tenho alunas em Salvador também. Olha só, como um propósito meu e seu, neste exato momento desse evento aqui, eu quero que você se proponha a percorrer essa maratona junto comigo. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Você vai ver que durante o caminho muitas coisas vão acontecer. Essas centenas e centenas de mulheres que estão aqui nesse exato momento, nem todas vão ter força, vão ter coragem e vontade de continuar comigo até a última aula. Então, eu quero trazer para você, neste exato momento, uma palavra que guia a minha vida, que guia a vida das minhas alunas, e que eu quero que você feche seus olhos neste exato momento e vem comigo aqui. A vida que você tem hoje, né? Os frutos que você colhe hoje, ou a escassez que você colhe hoje, tudo o que acontece na sua vida hoje tem um único e exclusivo resultado. Aquilo que você plantou antes disso, né? A nossa vida, ela é feita de escolhas, gente.
E aquilo que você escolheu ou deixou de escolher em algum momento da sua vida reflete exatamente em quem você é hoje, onde você está hoje e nas condições que você tem hoje. Né? Quando eu venho aqui num evento ao vivo, exatamente como esse hoje, para te ensinar o que é a carreira de uma personal organizer multilucrativa, eu carrego junto comigo os sonhos que vocês têm. Eu carrego junto comigo a vontade que você tem de ter uma nova profissão, de ser valorizada, de ser reconhecida, de ter uma carreira, de ter uma profissão, uma ocupação que te possibilite um crescimento e uma estabilidade financeira, de ter clientes que valorizam o seu serviço. Qual é a sua profissão hoje? Conta aqui para mim nos comentários. O que você faz hoje e que vai te levar daqui a alguns dias a se tornar uma personal organizer? Porque as nossas escolhas, elas refletem. Eu só estou aqui neste exato momento hoje falando para você, para mais centenas de mulheres que aqui estão, com mais de 2.000 alunas no Master Organizer, com clientes toda semana, porque eu lá atrás tomei uma decisão, que foi a decisão de me tornar personal organizer, que foi exatamente o que vocês viram no vídeo. Muitas de vocês estão tendo a oportunidade de me conhecer ao vivo pela primeira vez hoje. E muitas vão se deparar com todas as possibilidades da carreira de personal organizer pela primeira vez hoje. Então, venha comigo neste exato momento. Faça um propósito com você. Vamos juntas percorrer essa maratona até o final. Quem vai comigo aqui até o final? Hashtag vou até o fim. Coloca aqui nos comentários para mim. Quero saber se você vai estar comigo até amanhã, depois de amanhã, coloca aqui, hashtag vou até o final. E esse comprometimento não é só comigo não, viu, gente? É com você. Todo processo de mudança precisa de um comprometimento. Não sei se vocês acompanham no meu Instagram, mas assim, eu estou num processo de emagrecimento. Depois da gravidez de Ricardinho, eu engordei 35 quilos na gravidez dele e estou nesse processo aqui, né? De emagrecer, de ter uma vida mais saudável. E não é fácil. Gente, não é fácil treinar todo dia, comer o que a nutricionista indica, é muito mais fácil eu ficar na mesma, é mais confortável. E aqui vocês vão sair da zona de conforto em todos esses dias comigo. Esse aqui, ó, é o meu objetivo. Deixa eu ver se vocês estão na hashtag aqui, que eu quero comprometimento. Olha aí, ó, hashtag até o final, muito bem. Tá bombando a hashtag, continua colocando, hashtag vou até o final, que é o seu compromisso com você. Aula de hoje, por que é que a carreira de personal organizer é a profissão da multilucratividade? Você já ouviu falar sobre a carreira de personal organizer? Muitas de vocês imaginam que personal organizer é isso aqui. Um guarda-roupa cheio de roupa e que eu vou dobrar, que eu vou colocar cabide, que eu vou organizar. É isso aqui também. Mas é muito, mas muito, muito, muito mais do que isso. E é exatamente o que eu vou ensinar para vocês. Gente, vamos a alguns combinados aqui, tá bom? Eu sou a liderança dessa aula. Nós estamos num ambiente público. Eu estou doando meu tempo a você, a te ensinar. E você está aqui com o único exclusivo propósito, que é aprender. Vamos respeitar esse momento, respeitar a minha liderança, respeitar a sua colega que está aqui nos comentários, tá? Eu peço que vocês, para que a gente seja realmente uma rede muito forte de ajuda umas às outras. Então, se alguém perdeu algum ponto da aula, se alguém está perguntando alguma coisa e eu não vou conseguir ver nos comentários, e eu já respondi, por favor, ajude essa pessoa nos comentários, tá bom? Olha, no final dessa aula aqui, eu vou lá para o Zoom para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, fiquem ligadas aqui, que lá para o final da aula a gente vai mandar um link no grupo de WhatsApp que você está, e aqui embaixo no chat também, para você ir comigo na aula do Zoom. E hoje eu vou liberar uma senha para que você libere lá no final das aulas um certificado gratuito de participação nesse evento aqui, tá? Não é um certificado profissionalizante, mas é um certificado de participação. Durante essa semana, você vai aprender exatamente o que as minhas alunas estão fazendo para faturar de 5 a 10 mil reais por mês, como uma personal organizer multilucrativa. Você pode me dizer o seguinte nesse momento: Michele, você está louca, né? Quem é que ganha 5 mil reais por mês dobrando roupa? Quem é que ganha 10 mil reais por mês organizando guarda-roupa? Imagina,
Eu faço faxina e não consigo chegar nesse valor. Imagina, eu sou diarista, não consigo chegar nesse valor. Que isso? Eu sou formada em jornalismo e não consigo chegar nesse valor. Prazer. Eu também sou formada em jornalismo, nunca ganhei isso como jornalista, mas eu construí a minha liberdade financeira na carreira de personal organizer, assim como as minhas alunas. E tem uma parte muito importante para que isso aconteça na sua vida, para que você não seja só mais uma personal organizer, sabe? Que é ser referência. Quando eu falo que eu ensino, que eu formo as minhas alunas em personal organizers multilucrativas, é que a gente olha para esse armário aqui e eu não enxergo aqui somente dobras de roupa. Eu enxergo aqui oportunidade de ensinar, de dar consultoria, de criar curso. Eu ensino aqui a oportunidade de revender produto organizador. Então, dentro desse leque, vocês vão ver isso na aula de hoje, eu tenho pelo menos 3 fontes de renda, que é o que me torna multilucrativa. Quando nós vamos começar do zero em uma carreira, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui agora, quantas de vocês, né? Coloca aqui para mim, vou começar do zero. Ou, se você já está nessa área, escreva para mim, já estou na área. Mas pela pesquisa que a gente aplicou anteriormente, 92% de vocês que estão aqui hoje vão começar do zero na carreira de personal organizer, né? Quero ver se isso se reflete nos comentários aqui. E começar do zero em uma carreira nova, quando ninguém te conhece, quando você nem conhece o caminho direito, o que fazer, como fazer, como é que funciona isso? Você precisa ser referência. Porque se você entrar na carreira de personal organizer só para dobrar roupa, só para ser mais uma, você vai competir com um monte de profissional que só faz mais do mesmo. Tá? Assim como tem um monte de arquitetos espalhado por aí, alguns com sucesso e outros não. Assim como tem um monte de manicure por aí, algumas com a agenda lotada e outras chorando por não ter clientes. Na carreira de personal organizer, nós temos profissionais extremamente bem remuneradas e profissionais que não têm clientes. Qual é o problema? É que as profissionais que não têm clientes em qualquer uma das carreiras que elas escolham exercer, é porque não buscaram ser referência. Quando você se posiciona para ser igual a todo mundo, para fazer igual a todo mundo, você acaba entrando, né, nessa fila aí, disputando o mercado com realmente quem não valoriza o seu serviço. Isso vale para qualquer carreira. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá dentro do Master Organizer, que é a minha formação profissional, a gente trabalha muito esse viés do empreendedorismo, das estratégias de mercado, que eu vou dividir com você aqui na aula de hoje, inclusive, todas as estratégias que você pode aplicar no seu negócio que me trouxe até aqui, que levou as minhas alunas a serem referências na cidade em que elas atuam. Tá? E eu quero que você tenha clareza. Nós só conseguimos avançar se eu sei para onde eu estou indo, né? Como é que eu vou organizar um armário desse? Como é que eu vou escolher colocar blusa em cima, calça embaixo, bolsa aqui em cima, se eu não tenho conhecimento técnico, né? Então, a clareza me faz tomar a decisão de executar a melhor organização possível para o meu cliente. Se você não tem clareza de quem é você neste exato momento, em qual estágio da carreira você está, dificilmente a gente consegue avançar para entender em que nível você está. Vem comigo aqui na tela. Olha aqui. Essa é uma escala que eu ensino para as minhas alunas lá no Master Organizer, da Personal Organizer multilucrativa. Tá? Nós temos aqui o nível 1. Eu quero que vocês sejam muito sinceras. Qual nível você está de mercado neste exato momento? Nível 1 não sabe nem que personal organizer é uma profissão rentável. Vocês vão saber isso na aula de hoje. Mas você está no nível 1? Nível 2 sabe que existe a profissão, mas não sabe muito bem por onde começar. Nível 3, já fez alguns trabalhos, mas não sabe muito bem como cobra, nem como vende o seu serviço. E vender é essencial, gente. Se você não sabe vender aquilo que você tem de melhor, ninguém vai te ver e ninguém vai te contratar. Nível 4 já está no mercado, mas ainda é um plano B, essa profissão. E nível 5 é o nível das minhas alunas multilucrativas que já faturam aí entre 5 e 10 mil reais por mês, trabalhando como uma personal organizer multilucrativa. Deixa eu ver aqui nos comentários.
Qual é o seu nível neste exato momento? Olha aqui, nível 1, nível 1, nível 1, nível 2, 2, 1, 0, nível 0, gente. Para você que está no nível 0, eu já vou falar com você. Muita gente no nível 1. Muito bem, você está no lugar certo. Olha aqui, nível 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, alguns níveis 2. Tem uma outra pessoa nível 3 aqui, mas a verdade é que muitas de vocês não sabem nem que personal organizer é uma profissão extremamente rentável. E a gente já vai entrar nisso neste exato momento, tá? Olha, para quem está no nível 0, que eu vi que vocês comentaram, né? O que é a profissão de personal organizer? O que é a carreira de personal organizer? Por que que eu, Michelle, estou aqui hoje ministrando essa aula gratuita para vocês? Por que que nós estaremos juntas nessa maratona durante esses 3 dias, tá? Hoje, nós estamos vivendo um momento de mercado, na verdade, nós estamos vivendo uma realidade em todas as famílias, que é o seguinte: as pessoas estão tendo cada vez menos tempo. Antigamente, né, lá na época da minha avó, elas cuidavam do lar. Cuidavam ou não cuidavam, gente? É a coisa mais linda, né? Cuidavam dos filhos, criavam os filhos enquanto o marido trabalhava, cuidava da casa, da comida, da roupa, tudo perfeitamente. As gerações foram mudando e hoje mulher trabalha tanto quanto o homem. As gerações foram mudando e os lares ficaram cada vez mais enxutos. O poder de consumo foi aumentando e a gente começa a comprar um monte de coisa que nem cabe dentro da nossa casa. E as coisas começaram a se desorganizar. Tem pessoas que são desorganizadas por natureza, tipo eu, que abria meu armário, a roupa despencava na minha cabeça. Se você é desorganizada e fala assim, sacanagem, essa profissão não é para mim, não. É sim. Eu fui picada pelo bichinho da organização, viu quanto isso mudou a minha vida e pode ter certeza que você, aprendendo a técnica correta de organização, você vai se tornar organizada e ainda vai mudar a vida de outras pessoas. Mas a verdade é o seguinte, gente, a profissão de personal organizer hoje, ela vem para curar os lares, para curar a bagunça, para livrar, basicamente, aquelas pessoas acumuladoras das tralhas. Nós temos um papel muito lindo na casa do nosso cliente, que é deixar um legado. Muito mais do que qualquer organizador, do que qualquer cabide, do que qualquer dobra. A nossa profissão hoje, ela é um propósito de vida que é muito bem remunerado. Nós temos o poder de entrar numa casa e a hora que a gente sai, essa casa nunca mais é a mesma. Porque nós vamos aplicar ali técnicas de organização que vão se manter por anos e anos e anos na vida de um cliente. A profissão de personal organizer é totalmente diferente, tá, da arrumação que a gente faz na nossa casa. Então, tem pessoas extremamente organizadas que dobram a roupa perfeitamente bem, que é tudo impecável, cabide por cor, mas que não são profissionais de organização. Por quê? Porque não conhecem de sistemas de organização. Quantas vezes, né? Isso já aconteceu comigo. A gente vai na loja de utilidades e compra cesto, compra organizador giratório, compra caixinha, compra tudo, chega em casa e não resolve. Ou chega em casa e fala assim, nossa, mas ainda está desorganizado, isso aqui não resolveu. Porque falta ali um conhecimento técnico para usar o organizador certo, criar o sistema certo de organização. Então, prazer, para quem está no nível 0, a profissão de personal organizer, ela une o quê? A dobra perfeita, né, o cabide certo, o organizador certo, junto com um sistema para que a bagunça não volte mais na casa do cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Baio, vem comigo aqui nessa gaveta de um sistema de organização. Olha aqui. Essa é uma gaveta dos meus acessórios, das minhas semijoias. Eu poderia muito bem usar só um cestinho organizador e botar tudo dentro. E quando eu faço isso, ok, eu vou abrir a gaveta e eu tenho uma caixinha com todos os meus colares. Isso aqui acontece na casa da maioria das pessoas, né? Só que aí eu vou sair e o que vai acontecer? Esse colar aqui dourado de baixo, ó, ele está sucumbido no outro. Eu não estou visualizando. Significa que eu vou usar muito menos esse colar. Então, vem um sistema de organização que é imprescindível na carreira de uma personal organizer, que é o quê? Tornar tudo extremamente visível. Olha só, eu estou usando um colar aqui. Tá vendo?
Esse colar, ele saiu de onde? De onde? Exatamente desse organizador aqui, dá para ver aqui, Baio, que está vazio. Então, isso é organização. Olha aqui, ele está vazio. A organização é quando cada coisa na nossa casa, da casa do nosso cliente, tem o seu respectivo lugar. A hora que sai do lugar, eu vejo. Por quê? Porque esse lugar ficou vazio. Nós vamos trabalhar as técnicas da profissão, né, ao longo das nossas aulas, mas, basicamente, o Personal Organizer hoje resolve o problema da bagunça que os nossos clientes ou não têm tempo para fazer ou não sabem como resolver, porque não tem o conhecimento técnico que a gente tem. Diga, Wendel. Michele, eu acabei não dando boa noite para boa noite. O pessoal, nem para você, nem muito boa noite. Boa noite para todos. São duas coisas. Vamos lá. A primeira é que o pessoal tem que curtir aqui, apertar no joinha. Bem que eu vi, viu? E compartilhar essa... Gente, o número de likes não é igual ao número de gente assistindo aqui. Que é isso? Dá um joinha aqui para valorizar, mas isso é importante para mim. Assim como essa aula é importante para vocês, quando você dá o seu joinha, o YouTube entende que essa aula é importante, é interessante e distribui para mais pessoas, tá bom? Aperta o joinha aí, não paga nada. E, Michele, até para uma melhor visualização do nosso público, nas mudanças na gaveta, quando você quiser mudar, você está muito rapidinha hoje. Eu tô rapidinha? Você tá rapidinha. Pai eterno, tô acelerado. E o Baê tá ficando doido aí. Então, Baio, vou mais devagar. Deixa comigo. Não é, Luciano? A equipe aqui eu deixo meu povo louco, porque hoje eu quero mostrar tudo. Você tá 100 metros, correndo na velocidade de 100 metros a maratona. Vai, respira. Então tá bom. É isso? Vocês também estão me sentindo acelerada? Não, aqui é muito raciocínio. Vem comigo. Seguinte, vou respirar, tá? Ó, Luciano, agora a aula vai durar 5 horas. Quem quer? Não, aí, ó, também não pode. Ô, gente, vamos entender aqui, então, a diferença. Vocês já entenderam, basicamente, o que uma Personal Organizer faz. Fiquem tranquilas, isso não é tudo. Ao longo dessas aulas, eu vou ensinar exatamente o papel de uma Personal Organizer, mas antes de qualquer técnica que vocês vão aprender aqui. Eu quero que vocês entendam que existe uma diferença muito grande entre uma Personal Organizer normal e uma Personal Organizer multilucrativa. Pode ser que vocês já tenham visto algum outro tipo de evento gratuito falando sobre a profissão de Personal Organizer, tá? Pode ser que você já tenha pesquisado sobre essa carreira. Pode ser que eu não seja a primeira professora que você esteja assistindo, ok? O que eu quero que você entenda nesse exato momento, que tudo que eu te ensino aqui é validado no meu método de ensino, que é o método da multilucratividade, que é exatamente o que eu apliquei na minha carreira, o que me tornou, o que me trouxe até aqui. Tá? Então, hoje, nesse momento, eu quero que você foque nesses 3 dias em chegar, de fato, no nível 5, que é o nível da multilucratividade. Eu não vou ensinar aqui a ser uma Personal Organizer normal. Eu quero que você seja igual às minhas alunas, igual a Luana. A Luana é uma aluna minha lá do Master, gente, em que ela decidiu, vou deixar a carreira de engenheira. A Luana tinha um salário de mais ou menos uns R$8.000 por mês. Tem o Bernardo, que é o filhinho dela, e ela falou, eu venho para ser sua aluna, para ter sua mentoria no Master Organizer, porque eu quero trabalhar somente com a organização online. A Luana não sai nem da casa dela, ela só trabalha de maneira online, com consultorias, com atendimento online, com cursos, com grupos, tá? Depois vocês vão entender melhor essas estratégias aqui. Mas isso é totalmente possível. A Kai é uma aluna minha que não quer nada de online, gente. O negócio dela é mão na massa, aí na casa do cliente ela arrasa. A Karine voa muito na carreira de Personal Organizer, atende condomínios, atende mercado de luxo. Esse foi o posicionamento dela, que ela escolheu dentro do Master Organizer. A Fátima é uma aluna minha lá em Salvador, atende clientes extremamente importantes por lá também, e ela tem uma rota de carreira mista. Então, a Fátima, ela faz a organização presencial, mas ela também trabalha com consultorias que tem ali um valor mais acessível, tá? A Grazi está fazendo transição de carreira, assim como muitas de vocês que estão aqui. Pode ser que você, nesse momento da sua vida, precise fazer uma transição de carreira. A Grazi fez, eu tenho muitas alunas que fazem transição de carreira. E se você mora numa cidade pequena? Não, mas aqui na minha cidade, ninguém vai contratar esse trabalho de Personal Organizer, né? Ninguém quer uma Personal Organizer. Vai lá, segue a Stephanie, minha aluna. A Stephanie é de uma cidade miudinha em Santa Catarina, que chama Braço do Norte. E ela foi a pioneira lá.
Sendo a primeira na sua cidade, não importa se ela é pequena, se ela é grande, não importa. Você consegue construir uma consciência de mercado, uma consciência no cliente. E você se torna a referência, que é aquilo que eu disse lá atrás, né, no início da nossa aula. Então, a Stephanie, hoje, ela é referência não só na cidade dela, mas também na região, já atende fora do estado. Por isso, que se você chegou até aqui comigo, nesse momento, eu tenho o direcionamento que você precisa. Seja você que vai fazer transição de carreira, seja você que não sabe por onde começar, seja você morar numa cidade pequena e acha que não tem cliente, seja você que já viu que tem muita concorrência aí, existe uma diferenciação de mercado, tá? Então, a Maratona Personal Organizer Multilucrativa é para você que deseja, em primeiro ponto, ser personal organizer, ter isso como carreira. É para você que quer viver financeiramente bem dessa profissão. É para você que vai começar do zero, mas tem medo. Quem aqui tem medo, gente? Do que vocês têm medo? Escreve aqui nos comentários para mim, que eu já vou começar a trabalhar um pouquinho em cima desse medo de vocês. Qual é o seu medo? Por que você tem medo? Medo do quê? Me conta aqui, tá? É para você que já está na área, mas não consegue decolar, não sabe o que está fazendo de errado. Você vai conseguir entender durante esses dias aqui o que você está fazendo de errado. E é para quem quer ter múltiplas fontes de renda, não ficar refém, gente, de cliente que não valoriza. Toda carreira tem quem acha que é caro o que você faz. Ponto. Toda carreira. Meu pai é mecânico. Tem gente que chega na oficina dele e vai achar caro a mão de obra de um serviço aí, sei lá, de trocar a embreagem. E vai em outro mecânico, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando a gente decide empreender, que é o que vocês vão fazer comigo, já estão começando a fazer, desde o início da nossa aula, a gente escolhe para quem nós vamos trabalhar. Então, nós vamos direcionando toda a nossa estratégia, toda a nossa comunicação, para falar exatamente com o cliente certo. Vocês acham o quê? Que eu não escolhi você para estar aqui? Você foi privilegiada, você recebeu uma mensagem minha em algum lugar, eu apareci para você. Porque eu te selecionei. Na internet hoje, né, quando a gente faz todos os estudos de tráfego e tudo mais, eu consigo selecionar exatamente o perfil que eu quero que venha assistir as minhas aulas. Na sua carreira, a mesma coisa. Você seleciona o seu público, você seleciona quem você vai atender, de maneira que você não deixe de atender ninguém. Guarda isso, que a gente já vai falar sobre isso, tá? Olha aí, vocês falando de medo. Deixa eu ver. Medo. Olha aqui. Medo. Peraí, tá muito rápido, gente. Medo do cliente achar caro. Acabei de falar isso. Guarda aí que vocês vão entender como atender qualquer perfil de cliente. Medo de não fazer direito. Medo de não dar certo. Medo de não ter clientes. Medo. Peraí, gente. Vocês estão muito rápidas. Senhor. Medo do cliente, de não resolver o problema do cliente. Então, olha só. Nós temos 2 perfis de medo aqui, que vocês me trouxeram. Um é um perfil de medo de técnica. Medo do cliente não gostar, medo do cliente achar que não ficou bom, medo de não resolver o problema do cliente. E nós temos um outro tipo de medo, que é o medo de não dar certo, de fracassar, de não ter dinheiro, de não pagar as contas, tá? Vamos lá. Ó, vamos entender essa questão. Medo 1, medo técnico, é medo de conhecimento. Com base nas aulas aqui, você já vai eliminar boa parte desses medos, porque você vai entender a técnica. Para ser um bom profissional, eu preciso do quê? De uma formação. Eu preciso de alguém que me ensine. Eu preciso aprender tecnicamente a executar. Não dá para chegar hoje e falar, sou personal organizer. Você não pode fazer isso hoje. Você aprendeu as técnicas? Você sabe resolver o problema do seu cliente? Ainda não. Então, calma. Buscando conhecimento. Eu digo isso para as minhas alunas. A partir do momento que vocês se tornam minhas alunas e entram no Master Organizer, a gente elimina esse medo técnico. Você vai ter toda a formação. Ok? Então, isso aí é conhecimento. Segundo tipo de medo, medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não ter cliente, medo de não pagar as contas. Esse é um tipo de medo estratégico. E, de fato, se você se posicionar no mercado somente como uma personal organizer normal, isso vai te assolar o tempo todo, gente. Uma personal organizer normal, ela caminha aqui, ó. Ela anda com o carrinho devagarzinho, nessa estradinha de mão única, cheia de buraco. E aqui, gente, não tem outra opção, né? Dependendo da ocasião, você não consegue nem ultrapassar. Agora,
Quando a gente elimina esse medo estratégico, se tornando uma personal organizer multilucrativa, minha filha, se essa estrada aqui está interditada, você vai para cá, para lá, e veja, são múltiplas as possibilidades. O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Muitas de vocês podem estar pensando nesse momento assim, mas eu achei que a Michelle ia ensinar dobra. Eu vou ensinar também. Mas de que adianta você aprender a fazer uma dobra se você não sabe como reter cliente? Adianta você entrar num curso, fazer um curso, tem muitas personal organizers que fazem formação, que aprendem somente a técnica, mas não aprendem a se posicionar no mercado, a atrair clientes, a vender os seus serviços? O que aconteceu com o investimento que você fez num curso? Ficou engavetado. Não retornou esse investimento, ele está ali parado. Foi um gasto, não foi um investimento. Então, veja, qual é a estratégia correta? Qual é o caminho correto? É esse que você está fazendo aqui comigo. Primeiro, nós vamos focar em entender como é que eu posso vender as minhas soluções, vou aprender a técnica, e aí sim, eu vou para os meus clientes. Mas sabendo como ter clientes, tá? Olha aqui. A personal organizer comum vive, gente, na escassez por não ter conhecimento e muito menos estratégia. Eu não quero isso para você. Quando você não conhece o mercado, quando você não sabe como vender a sua solução, tá? Você fica na escassez de cliente, de dinheiro. E é muito ruim começar numa carreira sem ter a estratégia, sem saber como atrair os clientes. Porque você vai botar todos os seus sonhos em mim. A carreira de personal organizer vai ser só mais uma no mercado. Veja que a minha responsabilidade aqui é muito grande. Quando eu digo para você que lá no Master Organizer eu formo personal organizers multilucrativas, é quando eu dou múltiplas formas de rentabilidade para que realmente não chegue essa escassez financeira. Tá? A personal organizer comum, aquela que não teve uma boa formação, que não tem realmente conhecimento técnico, tá? Ela vive insegura, perdida por não saber como gerenciar os problemas que ela mesma causou. Tem uma parte muito importante do nosso trabalho, que é contrato. Se você não sabe como fazer um contrato, se você vai trabalhar para um cliente sem contrato, é um erro. Porque você pode se lascar com isso, sabe? Ter que trabalhar mais do que foi combinado, receber menos do que foi combinado. Então, veja, se você não tem conhecimento, não sabe gerenciar, você causa ainda mais problemas na sua carreira. A PO comum vive dando desconto. Quem aqui falou que tem medo do cliente achar caro, né? Paga para trabalhar por não saber como construir o valor do seu serviço. Não sabe precificar da maneira correta. Quanto será que cobra uma personal organizer, né? Quanto que a gente ganha em cada um dos clientes? Tudo depende, gente. Depende do projeto, de quantos dias você fica, de quem você leva na sua equipe. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui. Mas veja, às vezes, por você ter medo do cliente achar caro, você acaba cobrando barato demais, dando desconto. Olha, uma personal organizer em início de carreira cobra, em média, R$80 a hora. Ai, que absurdo, como assim? Eu fiz o guarda-roupa da ciclana, cobrei 200. Fiquei 4 dias. Como é que a gente vai competir? Se você está fazendo guarda-roupa aí, de quem você conhece, cobrando R$200 por 4 dias, você está começando errado. A hora que você for cobrar R$80 a hora, ninguém vai querer te pagar. Sabe por quê? Porque você está vendendo seu tempo, seu conhecimento, que é aquilo de mais precioso que você tem, e não está agregando valor. Tem muita gente que confunde o trabalho de personal organizer com o trabalho de uma diarista, de uma faxineira. E, gente, não tem nada a ver, nem limpeza a gente faz. Amanhã eu vou trazer para vocês algumas cláusulas importantes de contrato e a gente vai trabalhar isso. O que personal organizer faz e o que não faz. Mas veja, se você não consegue se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você não sabe como fazer isso, você vai viver fazendo o quê? Colocando culpa no mercado. Aí o mercado está saturado, né? Ninguém vai contratar, todo mundo tá aí, tá ruim da grana. Mas tem muita personal organizer na minha cidade. Imagina, elas estão prostituindo o mercado. Veja, é muito mais fácil o quê? Culpar terceiros do que assumir a própria culpa. E a gente tem um processo ali de autorresponsabilidade, né, gente? Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por dar certo, por dar errado, pelas minhas escolhas, tá? Então, esquece tudo que você já viu, esquece tudo que você já leu, que alguém já te disse. Vamos resetar aí. Vem comigo aqui para entender a estratégia correta. O que eu vou ensinar para vocês agora, neste exato momento, é
para que vocês coloquem uma lupa mesmo diante dos olhos. Nem um óculos, é uma lupa que vai aumentar exponencialmente as oportunidades para você se tornar uma personal organizer que não tem falta de clientes, que tem múltiplas formas de ter rentabilidade, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a prosperidade bate na porta de quem é multilucrativa. E essa estratégia aqui foi a estratégia que me trouxe até aqui, que me fez faturar R$10.000 por mês, já no meu 6º mês de atuação como personal organizer, e que foi lapidada pelas minhas alunas, porque eu tenho alunas hoje que já chegam aí em R$10.000 por mês em 2, 3 meses de curso, tá? Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque para ser uma personal organizer que se torna referência na sua cidade, na sua região, você precisa e deve ser multilucrativa. Personal organizer normal não está no nosso radar. Tá bom? Vamos entender as oportunidades de mercado. Olha para esse armário. Se ele tivesse desorganizado, o Wendel acha que eu vou enxergar a letra dele. Ele tá me dando... Entra. Ele tá me dando recado aqui. Que é isso? Ah, entendi. Eu estava fazendo. Você tá na frente da câmera, Wendel. Olha, ele acha que eu enxergo a letrinha dele aqui. E é o seguinte, era exatamente isso que eu ia fazer agora. Aí, ó, quem tá ansioso na aula, eu ou ele? Seguinte, gente, se eu tenho aqui um armário extremamente desorganizado, né? Se eu tenho aqui nessa gaveta muita coisa embolada, o que acontece? Eu entro na estatística de que nós, mulheres, principalmente, só usamos 20% do que a gente tem. E é a verdade. Boa parte dessa estatística tem relação, sabe com o quê? Com o fato da gente não visualizar tudo. Sabendo que você, personal organizer, diante das técnicas da profissão que você vai aprender com louvor, tem a missão de deixar, de tornar tudo visível e de fácil acesso, eu estou ajudando os meus clientes a usar praticamente 100% das roupas que eles têm, tá? Uma em cada 50 pessoas tem propensão a acumular. Isso é muito sério. Nós temos um papel muito importante na vida dessas pessoas acumuladoras. Cadê você? Cadê você organizando esses lares? Cadê você pegando na mão desses clientes e ajudando a se livrar desse acúmulo, dessas tralhas? 62% das pessoas hoje sofrem com a falta de tempo. Eu sou uma delas. Se eu não tiver organização, minha vida não flui. E não é só organização de roupa, não, gente. Organização na minha cozinha, na minha despensa, na agenda com o Ricardinho, na minha agenda de trabalho. Organização hoje está em tudo. Cadê você vendendo as soluções para essas pessoas? 30% da população já desenvolve sintomas de esgotamento físico e mental. É aquele momento onde a personal organizer entra na vida dessas famílias para fazer a diferença. Eu não sei se vocês sabem, ou se vocês já pararam para pesquisar o mercado de personal organizer, mas a gente não dobra sua roupa não, viu, gente? Você pode atuar com a construção de agenda do seu cliente. Lá dentro do Master Organizer, nós temos uma especialização que chama rotina produtiva. É para você criar a rotina dos seus clientes. Então, para dizer para ele o seguinte, olha, fulano, na segunda você faz isso, na terça aquilo, na quarta aquilo, montar cardápio junto com o nutricionista, ou cardápio com o que a família gosta de comer, decidir quais são as responsabilidades de cada um da família. Veja, você vai fazer um estudo dessa família, você vai entregar para eles uma solução pronta, personalizada, sabe? Olha aqui, tem um outro dado muito alarmante, que é o seguinte, os imóveis estão cada vez mais encolhidos, né, gente? Cada vez a gente está morando em espaço pequeno e comprando muito mais do que cabe. Se não existe um olhar técnico para otimizar os espaços, já era, não vai caber. 20% dos brasileiros vivem em home office, ainda depois da pandemia, trabalham em home office. Não dá para trabalhar com bagunça. Não dá. A gente não rende, né? Não tem produtividade. Cadê você atuando na organização de documentos? Que, inclusive, é uma das especializações que nós temos lá no Master Organizer. 5 bebês nascem por minuto no Brasil. Ricardinho estava nessa estatística exatamente há 9 meses atrás. Eu tive uma gravidez de altíssimo risco. Então, eu não pude ir em nenhuma loja comprar enxoval do Ricardinho, eu não pude tirar o pé de casa.
E eu precisei que a Dai, que é a minha aluna no Master Organizer, que faz parte da minha equipe, fosse em casa organizar o quarto do Ricardinho. Pensando nessas mães, né, que têm gravidez difícil, ou em mães que não sabem como organizar, ou em mães que não têm tempo, que trabalham até os últimos momentos de gestação, cadê você fazendo a organização do quartinho do bebê? Cadê você fazendo um cronograma para essa mamãe? Cadê você organizando uma linha de maternidade? Cadê você organizando o armário da gestante? Ô, gente, sacanagem deixar o armário lotado de roupa que não serve para gestante. Aí tem que ficar testando o que serve. Olha o tempo que perde. Então, a gente pode fazer a organização para a gestante antes do parto e depois do parto, quando as roupas vão voltar a servir. Olha as oportunidades de mercado que te esperam, né? O Brasil está entre os 10 países que mais consomem produtos de luxo e esse mercado cresceu 93% na pandemia. Então, sim, a gente pode organizar mansões faraônicas em condomínios de luxo, prestar serviço de luxo, pode e deve. Mas a gente também pode e deve organizar lares de pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, mas que podem contratar alguns dos nossos serviços. Todo mundo tem comida em casa, não tem? O Brasil desperdiça 41 mil toneladas de alimento todos os dias. E não é só em restaurante, não, é dentro da nossa casa. Você já olhou a sua despensa? Gente, você já olhou? Você já foi no mercado e a hora que você foi limpar a geladeira saiu um monte de coisa? Quando nós temos o processo de organização, isso fica mais simples, né? Se eu visualizo tudo que eu tenho aqui dos alimentos, igual eu estou visualizando essas roupas, eu sei da validade, eu consigo acompanhar, não vou comprar de novo. Então, cadê você organizando dispensas? A oportunidade no mercado de personal organizer hoje, ele é uma oportunidade de conveniência. É tipo quando a gente vai no posto de combustível. Sabe quando a gente está, assim, precisando de, sei lá, papel higiênico na nossa casa, o mercado está fechado, mas tem uma loja de conveniência num posto que é 24 horas? E você vai chegar lá no posto, e o que vai acontecer? Você vai olhar para aquele papel higiênico e vai falar assim, caraca, que caro! Ué, mas você está num lugar, 2 horas da manhã, precisando de papel higiênico. Você vai comprar. É basicamente isso, sabe? Porque se você se programasse, soubesse antes, você não precisava. Você ia no atacadão e pagava mais barato. Mas a questão do nosso posicionamento como personal organizer diz muito sobre isso. O que é conveniente custa caro, mas não é caro no sentido de rasgar dinheiro e jogar no lixo, não. Aquilo que é conveniente tem seu valor, porque tem a sua importância naquele momento. Existem pessoas que jamais vão contratar personal organizer, que vão varrer aqui o YouTube buscando dicas. Perdão, eu esqueço de tomar água. Vão me avisando aí, nos comentários, tomar água. Tem gente que varre as redes sociais. Wendel, você podia escrever na lousinha branca. Se você escrever bem grandão, eu vou enxergar. Ah, a caneta não funciona. Entendi. Vamos lá. Tem pessoas, gente, que nunca vão contratar um serviço de personal organizer. E não é para elas que você vai vender essa conveniência. Eu preciso ir num salão para fazer minhas unhas. Eu não tenho condições de fazer unha em casa, eu não sei fazer. Então, eu pago para fazer. Tem gente que faz a própria unha em casa, eu acho lindo. A Luana Borchardt, que é minha aluna, ela mesma faz a unha dela, fica impecável. Eu tenho que pagar. Tem gente que pinta o próprio cabelo em casa. Eu estou com uns branquinhos aqui, eu preciso ir no salão, porque eu não tenho essa competência técnica. Já tem gente que nunca pisa num salão. E por um acaso o salão de beleza faliu? Por um acaso a manicure faliu? Por um acaso eu, como personal organizer, fali? Não! Porque só entra numa loja de conveniência 2 da manhã para comprar um papel higiênico mais caro quem realmente está disposto. Então, ao vender conveniência, ao se tornar personal organizer, você vai se deparar com o quê? Com pessoas que compram, com pessoas que não compram. E o seu foco não é em quem te disse não, o seu foco é em quem precisa da sua solução. Agora, quando vocês me dizem assim, mas então como cobrar R$80 a hora? Né? Vamos pensar aqui que nesse closet você vai trabalhar aí numa diária de 10 horas. Não é legal, viu, gente? Normalmente, a gente trabalha, em média, de 6 a 8 horas por dia, tá? 6 a 8 horas por dia. Por quê? Porque a mente cansa também, o corpo cansa. É um trabalho, sim, braçal, tá? Tem como dividir essa carga levando assistente, mas vamos fazer uma conta rápida e redonda aqui. Então, se eu levei 10 horas para organizar, R$80 a hora, eu tenho um valor aí de R$800.
para organizar esse closet, com as gavetas, com tudo bonitinho. Ok? Como saber quanto tempo eu levo para organizar um closet? Aí vem os seus laboratórios. O que são laboratórios? Os laboratórios são estágios que a gente faz. É tipo quem faz faculdade de enfermagem, não vai fazer ali o laboratório dentro do hospital para aplicar injeção, tirar sangue. E esse estágio, ele é o quê? Remunerado. Então, laboratório a gente não faz de graça. Quem aqui já ouviu? Vem aqui, vou vir aqui, ó. Quem aqui já ouviu alguma outra pessoa falando que para começar na carreira de personal organizer, você precisa fazer de graça? Para várias pessoas. Quanto mais gente você fizer de graça, mais você consegue mostrar o seu trabalho. Conta aqui para mim. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui e eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Você está depositando em mim e na carreira de personal organizer o sonho de ser uma especialista, o sonho de ser uma profissional bem remunerada. Quando alguém faz de graça, não tem valor. Quando você faz de graça, você não tem controle mais sobre isso. Porque todo mundo vai querer de graça. Imagina que chega alguém para mim e fala assim, ai, Michele, estou aprendendo a aplicar Botox, eu não vou cobrar de você. Você topa? Lógico que não, eu tenho medo de ficar com a cara torta. Então, veja, credibilidade, autoridade não anda junto com trabalhar de graça. Quando você for fazer seus laboratórios, né, fazer ali o estágio para aplicar tudo que você vai aprender comigo lá no Master Organizer, todas as técnicas, na vida real, num cliente real, você pode cobrar de 20% a 30% o valor da sua hora. Ou você pode revender o organizador, vocês já vão entender as estratégias, ou você pode cobrar somente os seus custos, tá? Nossa, agora ele tá com uma lousa. Vem aqui, mostra aqui. Eu esqueci disso. Eu adoro quando vocês fazem isso. Sabe o que é isso aqui? Hashtag cifrão. Hashtag saquinho de dinheiro. Hashtag carinha com zoinho de dinheiro. Porque toda vez que vocês colocam essa hashtag, assim, tá ótimo, tá perfeito. Fica à vontade. Toda vez que vocês botam essas hashtags, eu estou entendendo que vocês estão comigo aqui no raciocínio. Porque agora a gente está falando do quê? De grana, de dinheiro no bolso. De como monetizar como personal organizer. Bora botar a hashtag, então, por favor? Deixa eu ver se vocês estão comigo. Hashtag o que vocês quiserem aí. Saquinho de dinheiro, cifrão, baldinho financeiro. Hashtag dinheiro, vai. Bota aí para mim o emoji ou hashtag dinheiro para eu saber se vocês estão comigo aqui. Monitora aí, Wendel, para eu ver se elas estão comigo aqui na linha de raciocínio. Tá? Tem um delay, Michele. Tem um delay. Fica de olho aí. Então, meninas, o que acontece? Por que a gente é tão valorizada? Porque você vai saber se posicionar nesse mercado. E se posicionando da maneira correta, a gente vem para uma conta aqui que é assim, ó. O cliente ele não tem tempo para fazer. Ou ele não sabe como fazer. Tem alguém que faz. Prazer, sou eu. Então, você bem paga para isso. Tem um valor gerado. Percebe? Imagina que você quebrou o dente, sei lá, precisou fazer um canal, caiu o dente da frente, olha que loucura. Você vai mover o mundo, montanhas, vai emprestar dinheiro, o que quer que seja, para resolver esse seu problema. Vai ou não vai? Ou você vai ficar banguela? Ninguém quer ficar banguela. Então, a gente está falando o quê? De necessidade versus oportunidade. O dentista vai o quê? Ganhar muito bem para te colocar o dente da frente, para você não ficar banguela. E ele vai ser bem pago por isso, que você vai pagar o que for preciso para consertar isso. Então, é basicamente essa visão. Quando as minhas alunas entram comigo lá para o Master Organizer, que é a formação completa, né, é oportunidade que eu dou para elas de investir um valor que é extremamente razoável em termos de investimento, que volta rapidinho para o bolso delas, mas onde eu vou entregar para elas todo o conhecimento que elas precisam para ter valor gerado o tempo todo na carreira. Como é que eu gerei valor? Né? A demanda, gente, de personal organizer não para de crescer. Michele, bombando, não para de subir. É isso. Toda vez que eu falar alguma coisa aqui, que você tiver uma sacada de mercado, bota aí, hashtag dinheiro, cifrão, saquinho de dinheiro. Certo, Wendel? Combinado. Obrigada. As pessoas, gente, estão descobrindo agora o que a gente faz. Sai perguntando aí pra galera que você conhece. Alguém conhece personal organizer? Ontem eu fui na costureira tirar a medida para fazer o vestido do batizado de Ricardinho, né? E aí ela falou assim, o que você faz, Michele? Primeira vez que eu tinha ido lá. Eu falei, sim, eu sou personal organizer. Ela, o quê? Você vai ouvir muito disso. O que é isso? O que você faz? E qual é o nosso papel? É dizer o seguinte, eu sou especialista em resolver a bagunça que as pessoas não conseguem.
E com isso eu vou direcionando as minhas soluções, porque as pessoas elas querem comodidade e a oportunidade ela é agora. Presta atenção aqui. Por que a oportunidade é agora? Olha para esse closet. A personal organizer comum, que não é minha aluna não, viu? Essa personal organizer só enxerga aqui, cabidinho, dobra, um vasinho decorando, olha que bonitinho, né, gente? Só enxerga isso. Tem uma tonelada de profissional formada sem cliente, porque só está esperando a pessoa bater na porta, falando, olha, estou precisando organizar meu guarda-roupa, você pode vir fazer dobra? E quando você só vende dobra, minha querida, você não vende valor. E as pessoas vão querer pagar barato para isso. Porque, afinal, você só vai lá para dobrar. Agora, quando você se posiciona como alguém que resolve o problema da vida do cliente, aí é outra história. Eu, Michele, eu tenho um perfil de mercado onde eu nunca perco o cliente. E nem minhas alunas, porque eu ensinei isso para elas. Quando eu trago o viés da multilucratividade, o que é que eu estou trazendo? Baldinhos financeiros. Deixa eu ver, deixa eu pegar um trem aqui. Vamos pegar essa aqui. Girando o vasinho aqui. Isso aqui é um balde. Vocês estão vendo um balde, tá bom, gente? Sentido figurado. E aqui é o seguinte, tem uma torneira aqui. Tipo a minha garrafa. Se eu só tenho essa torneira, vamos pensar que aqui, ó, nessa garrafa, eu só tenho essa quantidade de água. Então, vai jorrar, 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 uma hora essa água vai acabar. Se a gente só tem uma torneira dentro da nossa casa, o que acontece com o nosso balde financeiro? Pode ser que um dia essa torneira seque. Isso ficou muito claro para mim quando meu pai, mecânico, me disse o seguinte, filha, a gente tem que abrir a porta da oficina todos os dias, porque se eu não abro a porta da oficina todos os dias, não entra cliente. Isso ficou muito claro para mim quando meu pai, mecânico, fez um empréstimo para comprar um aparelho chamado Raster. Quem já precisou disso sabe, Raster, ele vai mapear os carros novos que têm toda essa tecnologia, né, diferenciada, para ver que problema que tem, é um computadorzinho. E nisso eu entendi que meu pai pode atender carros mais velhos e carros mais novos. Então, ele foi abrindo o leque da oficina. O que eu quero dizer com isso na nossa profissão? Se a gente tem somente uma torneira, você corre o risco dessa torneira secar. Dentro do olhar, né, da nossa carreira mesmo, se eu só me preocupo com dobra em só oferecer esse serviço, primeiro que eu vou me conectar ou com um cliente que acha caro, que quer pagar pouco, e aí eu vou ficar mendigando valor, dando desconto, ou eu vou ter pouquíssimos clientes que são realmente quem valoriza, mas que talvez, só que seque, vou ter um a cada 2 meses, um a cada 3 meses, dependendo aí do seu posicionamento de mercado, e ninguém vive de um cliente a cada 2 meses. Agora, se você tem o seu baldinho financeiro e tem aqui dentro dele 3 torneirinhas jorrando o tempo todo, você não fica sem dinheiro. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Na tela tem para vocês isso aqui, ó. Oportunidade 3 vezes mais lucrativa. Quando eu disse para meu pai que eu ia deixar a carreira de jornalista para me tornar personal organizer, primeiro que ele falou assim, o quê? Você vai dobrar roupa na casa do cliente, limpar a casa? O que é isso? Normal, viu, gente? Normal. Depois, ele falou assim, filha, mas será que se você não entrasse na Globo, por exemplo, você não ganhava mais? Talvez, né, gente? Se eu fosse um William Bonner, alguma coisa do tipo. Só que, o William Bonner, vamos pensar que ele trabalha todos os dias, de segunda a sexta, num horário ali fixo, que ele tem que estar lá para fazer a pauta, para apresentar o jornal. Aí eu pensei, tá, mas e a minha liberdade? É só de sexta e sábado? Aí eu pensei, falei, ué, se eu me propuser a trabalhar arduamente, mas dentro de uma rotina que eu acho que é interessante para mim, ué, talvez eu possa ultrapassar o salário do William Bonner. Gente, eu não sei quanto que ele ganha, você sabe, Wendel? Não, eu não sei. Deve ser na casa dos milhões. Posso descobrir aqui na Pois internet. é, vamos dar um Google aí. Mas a história é o seguinte, gente, é só um exemplo. Mas eu, como personal organizer, já fiz um faturamento de mais de R$1 milhão durante um ano de trabalho, tendo multilucratividade. Se eu fosse só dobrar roupa na casa do cliente, eu não teria, não, viu? Não teria. Eu tenho uma empresa aí, eu tenho 3 CNPJs, tá? Então, eu tenho fábrica de organizador, eu tenho consultorias, atendimento personalizado a cliente, e eu tenho a organização mão na massa. Então, somando tudo isso, né, esses 3 CNPJs, esses 3 tipos de trabalho,
Eu já, em 3 anos de empresa, faturei mais de R$1 milhão. Ok? Como que é isso? Se eu só dobrasse roupa, eu só teria uma torneira. Eu enxergo potencial em qualquer perfil de cliente. Hoje, o meu serviço mais barato, você sabe quanto é que custa? R$ 25,90. E é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Uma colmeia organizadora. Qualquer uma, viu, gente? Pode ser de lenço, pode ser de cueca, de calcinha, de qualquer coisa. Então, hoje, quem quer ter acesso a uma solução de organização e não pode pagar R$80 por hora para mim, que hoje a minha hora não custa mais R$80, custa R$250. Quem não tem condições de pagar por esse serviço, pode comprar um organizador. Quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, pode contratar o quê? Uma consultoria minha. R$900 mil por mês. Eita, gente, bora ser multilucrativa aí para a gente ultrapassar o William Bonner. Mas a verdade é que ele não tem a liberdade que a gente tem. Hoje eu escolho que dia eu trabalho, o horário que eu trabalho, o tempo que eu vou ficar com o Ricardinho, né? E aqui tem a estratégia. Dá print nessa tela? Ô, Lu, será que a gente consegue... Isso, colocar só a tela. Recorrência, ticket médio e ticket alto. Ô, Wendel, quanto tempo eu tenho de aula? Você sabe? Você tem aí, Lu? Vê para mim que eu estou sem relógio aqui. 50 minutos de aula, a gente chegou no momento derradeiro. Ah, perfeito. 50, 55 minutos. Eu estou sem relógio aqui. Mas eu também podia ver no meu celular, né? Mas tudo bem, passou. Gente, recorrência, ticket médio e ticket alto. Isso aqui mudou o jogo do meu negócio. Quando eu digo para vocês que eu não perco o cliente, eu estou falando disso aqui. O que é recorrência que você precisa colocar dentro do seu negócio? Você precisa, ao construir a sua carreira de personal organizer, escolher um produto ou um serviço que seja acessível, que todo mundo possa comprar. Todo mundo. Classe C, D, E. Classe A, se quiser, todo mundo. O grande mal é achar que personal organizer só atende cliente de luxo. O grande mal é achar que personal organizer só vai trabalhar para condomínio de luxo. Só vai atender classe A, mais elite. Só vai fazer organização por William Bonner. Não. Até porque, num supermercado hoje, entra qualquer pessoa, não entra? Classe A, B, C, D, E. Desde quem vai comprar um pacote de arroz a quem vai comprar um uísque importado. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, se você tem um produto, um serviço extremamente acessível, qualquer pessoa pode usufruir. E você vai enchendo o seu baldinho financeiro. A minha recorrência dentro do meu negócio, desde o início e até hoje, são as colmeias organizadoras. Colmeia é isso aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver. Tem aqui, ó, mais uma colmeia. Deixa eu ver, tá aqui. Ó, isso aqui é uma colmeia de cueca. Então, essa é uma solução simples, barata, que até classe E pode consumir num determinado momento, se houver interesse. Custa R$ 25,90 lá na Colmeia Invisível. Então, veja, quem não pode contratar o meu serviço mais caro, compra uma colmeia. Compra 2, compra 10, quantas precisar. Qual é a diferença de comprar uma colmeia da Michele e de comprar uma colmeia aí de Mercado Livre, de Shopee? Que a minha colmeia é produzida por mim, fabricada por mim, eu sei do padrão de qualidade, mas o meu processo de venda é diferente. Quando o Wendel vai lá no Mercado Livre, nem sei se eu posso falar esses nomes aqui, né? Daqui a pouco o YouTube derruba nós, Wendel. Não, pode falar. Pode falar? Tô linda. Então, quando você vai lá, Wendel, no Mercado Livre comprar uma colmeia, você não tem ninguém conversando com você. Então, você vai, escolhe e reza para dar certo. Você não sabe que tamanho você vai usar para sua cueca. Quem compra uma colmeia da Michele, por eu ser personal organizer, por eu ser especialista, compra uma colmeia com a minha consultoria. Eu vou atender você. Você vai me explicar o que você precisa e eu vou te direcionar o tamanho certo e a quantidade certa. Por isso que no Mercado Livre, na Shopee, custa R$10 e a minha custa R$ 25,90. Porque além da qualidade do material, tem a minha consultoria, tem o meu valor. O que isso significa? Conveniência e valor agregado. Você acha que eu perco para Mercado Livre e para Shopee? Eu perco. Somente clientes que não estão nem aí para a qualidade, que não querem consultoria. Então, veja, na sua recorrência, se você resolver trabalhar com a recorrência igual a minha, que é a revenda de produto organizador, tá? Você precisa trabalhar essa diferenciação, que é a diferenciação do atendimento, do humanizado, do personalizado. Ok? Vamos pensar aí que você vai começar vendendo uma colmeia por dia. Se você vender uma colmeia por dia de R$ 25,90... Wendel, faz conta aí, por favor. Pega a sua calculadora, estamos ao vivo. R$ 25,90 vezes 30.
Que rufem os tambores. Vocês são mais rápidos aí, quem fez de cabeça já bota nos comentários. R$ 777. Se eu vender uma colmeia por dia. Vou ter um faturamento bruto de R$ 777. Você pode colocar aí uma margem de lucro de 30% a 50%. Façam as contas. É melhor isso do que nada. R$310 de lucro. Se eu vender uma colmeia por dia. Gente, com uma colmeia por dia que você vende, você já paga a parcela do Master Organizer linda, viu? Tranquilamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que você, se for igual eu, você não vai vender uma colmeia por dia, né? Você vai vender 3, 4, 5. Aliás, se você vender 10 colmeias por dia, você tem R$3.100 de lucro. Não, de faturamento bruto, né? De lucro? Já calculou o lucro. Ah, mas como é que eu vou vender 10 colmeias por dia? Ué, se eu vou lá na casa do Wendel, eu vou dar uma consultoria para ele do que ele precisa de colmeia. Talvez o Wendel não tenha somente 11 cuecas, que é o que cabe numa colmeia. Ele tem 11 cuecas, ele tem 22 meias, ali já são 3 colmeias. Ele tem 11 camisetas fitness, que é horrível, que não dá para dobrar, que precisa de colmeia. E assim você vai vendendo. É impossível vender somente uma colmeia para uma pessoa. Vai por mim. Isso é recorrência. Você pode escolher, tá, a sua recorrência de outras formas. Ah, eu não quero vender colmeia, eu quero vender curso no WhatsApp, eu quero vender consultoria em grupo. Beleza, você escolhe. Tem alguém com a cabeça fervendo aqui? Conta para mim. Vocês estão bem? Estão vivas? Eu posso continuar a aula? Bem, beleza, a recorrência é isso. Eu comecei... Estão vivíssimas, Michele. Estão vivíssimas? Que bom, fico feliz, gente. Olha, eu comecei vendendo colmeia, gente, viezinho branco. Não usa mais isso, não, é feio, tá? Ninguém usa mais hoje em dia, não, mas eu usei. Aí, eu não tinha nem minha marca, não tinha nada. Coloquei minha foto linda, uma marca, porque tudo que a gente faz bem feito tem valor, né? Aí, depois eu decidi o seguinte, ué, mas será que todo mundo gostaria de ter uma colmeia em casa com meu nome? Como é que eu vou vender para outras personal organizers se tem meu nome? É ruim, né? Foi aí que eu criei, em plena pandemia, a Colmeia Invisível, que é a minha empresa, onde Ricardo também saiu da carreira de jornalista para vir trabalhar comigo. E hoje a Colmeia Invisível é a maior fábrica de colmeias semirrígidas do Brasil. Nós somos os únicos fabricantes de colmeia semirrígida do Brasil. E eu comecei aqui, gente, no chão de casa, como vocês. Como vocês. Como é que eu cheguei aqui? Eu ensino minhas alunas a vender colmeia sem precisar investir R$1. Eu ensino minhas alunas a ter a recorrência das colmeias sem precisar comprar colmeia. O cliente vai te pagar e depois você vai comprar comigo. Perceba? Então, o crescimento ele é degrau por degrau, nível a nível. Ok, já falamos de recorrência. O que é o ticket médio, né? Se a recorrência é aquela gotinha que vai caindo da torneira o tempo todo, porque pinga todo dia, o ideal é vender um por dia, tá? Aí você pensa assim, nossa, mas essa torneira tá gotejando, não enche. Bota um baldinho ali. Você vai ver no final do dia, ou deixa à noite ali e vai transbordar o baldinho. Então, nunca vai te faltar dinheiro, tá? O ticket médio é um serviço ou um produto seu que ele tem um valor acessível, mas um pouquinho mais elevado. Digamos que um produto ou um serviço de ticket médio, ele vai estar aí na casa dos R$250 a R$300, tá bom? Que pode ser o quê? Uma consultoria individual, quando você não vai colocar a mão na massa para o cliente, mas você vai ensinar o cliente a fazer. Então, você cobra aí R$300, R$250, R$350 para fazer uma consultoria presencial com ele. Ah, e vai fazer a consultoria online? Pode cobrar R$200. Você vai equilibrando ali os seus custos, tá? O meu ticket médio sempre foi a área de ensino, né, para donas de casa. Então, aqui foi meu primeiro workshop, 3 meses depois da minha formação profissional. Eu cobrei R$150 por pessoa, botei 20 mulheres na sala, que depois se tornaram minhas clientes do quê? Do mão na massa. Então, veja, num primeiro momento, elas pagaram para mim R$150 para estar num workshop meu. E depois elas pagaram R$1.000, R$2.000, R$3.000 para organizar a residência delas. E eu descontei os R$150 como um bônus. A estratégia da recorrência é a mesma coisa. Vende uma colmeia, dali a pouco a pessoa está te contratando para uma consultoria, está comprando mais colmeia. Aí ela mudou de vida, ela vai te contratar para organizar a mudança dela. Percebe? Depois, gente, eu fiz, o que eu percebi?
Tá? Percebi que é legal ensinar em grupo, é maravilhoso, mas as pessoas querem mais, né? Elas querem que eu pegue na mão, que eu ensine a dobra. O que eu fiz? Aula VIP. Se eu cobrava R$ 150 por pessoa para um evento em grupo, eu passei a cobrar 250 pessoas para ter de 3 a 4 pessoas dentro da minha casa, num quarto vazio, lá no meu antigo apartamento, cobrando R$ 250 por pessoa. Elas ficavam comigo durante uma tarde inteira, aprendendo todas as técnicas de organização para organizar as próprias casas. E eu percorri o apartamento todo. Então, cozinha, o guarda-roupa, banheiro, ensinando todas as técnicas de organização. 4 pessoas por turma. Alguns dias elas se espremiam e tinham 5, porque uma amiga queria levar outra. Então, era uma turma de sábado de manhã, uma turma de sábado à tarde. R$ 1.000 de faturamento bruto por turma. De manhã, R$ 1.000 à tarde. Só ali R$ 2.000. Qual era o meu custo? O cofezinho que eu fazia para elas lá dentro de casa, na minha mesa da sala de jantar, tudo muito simples, muito humilde, mas com um propósito, que era o propósito de ensinar. E não tinha ninguém naquela época ensinando dona de casa, pegando na mão, ensinando a organizar. Gente, por 6 meses eu tive turmas fechadas o tempo todo, faturando R$ 2.000 por final de semana. Entregando diferenciação. O que elas mais gostavam era de receber esse pão de mel com a minha logomarca. Hoje a gente já fez uma reestruturação de logomarca, não é mais essa. Mas, olha, organizadamente VIP, bem-vindas. Eu colocava um bolo de cenoura, um refrigerante tubaína, um suquinho de caixinha. Era humilde, era simples, mas eu mudava a vida delas. Fala para mim, se hoje você pudesse sentar comigo no quarto da minha casa e eu te ensinar como organizar a sua casa durante uma tarde toda por R$ 250, você vem ou não vem? Tomando um café comigo? Então, é ali que a gente faz diferenciação. O ticket médio, ele cai na sua torneira, não pingando o tempo todo com uma recorrência, mas ele cai uma quantidadezinha boa. Então, digamos aí que você vai ter 2 consultorias no mês, 3 consultorias no mês, de R$ 200, porque vai ser online. Vamos pegar um cliente por semana de consultoria. A R$ 200 do seu computador, sem você gastar com nada. Só ali você tem um lucro de R$ 800. Atendendo um único cliente durante 1 hora, 1h30, ensinando a técnica de organização. Aí você grava os vídeos e envia. Já deixa tudo gravado. Dobra de tal, de tal, de tal, de tal. E você vai enviar o mesmo vídeo para todo mundo. Quem aqui hoje... Para quem faria diferença hoje, R$ 800 no bolso? Só que aí, para essa pessoa que você deu a consultoria, você vai fazer o quê também? Ela vai querer colmeia, você vai vender colmeia para ela. Aí, de 200 que ela te pagou, ela compra mais 200 em colmeia, e assim você vai enchendo o seu baldinho financeiro. E depois vem... ticket médio para mim também sempre foi palestras. Então, palestrei na maior feira de artigos para casa do Brasil, que é a AB Casa Fair, e uma das 3 maiores do mundo. Palestrei para lojas de utilidades, fui contratada para lojas de utilidades para dar workshop para os clientes. E depois veio o meu ticket alto. O que é o meu ticket alto? O que vai ser o seu ticket alto, se você quiser? É o serviço mão na massa. São os R$ 80 aí por hora, R$ 100 por hora, o que você quiser cobrar. O quanto você acha que vale o seu serviço. O ticket alto é quando você destina o que você tem de mais precioso na sua carreira, seu tempo e seu conhecimento. E o cliente não vai se preocupar com nada, com absolutamente nada. Não vai colocar a mão em nada, você faz tudo. Esses foram os meus primeiros projetos entregues, cobrando R$ 80 a hora. E esses foram um dos últimos projetos entregues, cobrando R$ 250 a hora. Cliente não falta. Por quê? Porque nós vamos construindo a nossa escala de valor. E tudo tem, gente, um processo de evolução. Minha primeira organização Baby. Repara na dobra. Lu, consegue colocar na tela só isso? Já tá? Meninas, olha aqui, não tem alinhamento. Não tá bonito isso aqui, não. Vocês vão ver amanhã na aula prática que acabamento é tudo. Mas teve quem me contratou. Teve uma cliente maravilhosa que confiou em mim e que é minha cliente até hoje. Olha a minha última organização Baby. Uma das últimas, né? Veja a diferença. Isso é processo de evolução, você também vai evoluir. Não queira começar já faturando 10 mil, mas queira colocar um propósito de faturar pelo menos no primeiro mês como personal organizer, R$ 2.000. Pelo menos. Para ir já no segundo, se aumentar aí, para chegar quase em 5. E depois você vai repetindo esses resultados gradativamente. Perceba,
Se a gente fizer uma conta rápida aqui, para chegar em R$5.000, se você for fazer uma organização, por exemplo, de só um guarda-roupa no mês, só um cliente ticket alto, você já vai ter uma lucratividade aí em torno de R$1.200. Se você vender 10 colmeias por dia, que o Wendel falou, e sem ter ticket médio, você já chegou em R$5.000. Até porque nesse cliente de guarda-roupa, você pode vender para ele, em média, de 20 a 30 colmeias. Existe uma conta que eu faço com as minhas alunas, que é o seguinte. Na média, tá? Na organização de um closet feminino, a gente usa ali entre 20 e 40 colmeias. No mínimo 20, gente. No mínimo 20 colmeias. Ai, Michele, mas o valor da colmeia está incluso no valor do serviço? Não. É tipo você ir no mecânico. Você paga a mão de obra. Fundir o cabeçote do carro. Gente, eu falo de mecânico, meu pai é mecânico, eu entendo um pouquinho, né? Fundir o cabeçote do carro. Uma questão é a mão de obra. Nem sei quanto que custa a mão de obra do meu pai para consertar um cabeçote. Mas aí o que o cliente tem que pagar a parte? A retífica, as peças. Faz parte. Você vai no dermatologista, quer colocar botox, né? Você tem que comprar o botox. Você tem que pagar pela ampolinha e pagar pela aplicação. Faz parte do processo. Então, quem deseja o seu serviço mais caro, que é o seu ticket alto, precisa estar disposto a investir na sua mão de obra e por fora nos organizadores. Porque sem organizador a gente não muda a vida do cliente. Vocês vão entender isso na aula de amanhã, que é a aula prática. Ai, mas e se o cliente não quiser pagar? Aí você para de ser uma personal organizer normal, passa a ser uma personal organizer multilucrativa e vende para ele o quê? A consultoria e os organizadores, para caber no orçamento dele. Ai, mas ele não pode contratar a consultoria. E você ia fazer o quê? Ele só pode investir R$300. E você ia fazer caber a sua organização em R$300? Não. Você vende R$300 para ele de organizador e está lindo. Você vai ajudá-lo a resolver o problema dele. Você precisa ser genuína e entender o que está ao seu alcance para não trabalhar de graça e direcionar as estratégias para o seu cliente. Dessa forma, a gente atende todos os perfis de clientes, sem exceção. Não dá um alívio no coração, gente? Não sou eu que tenho que caber, não sou eu que tenho que ficar dando desconto para o cliente. Isso é um alívio na alma, né? Como é que vocês se sentem nesse momento? Bota aí para mim, #cifrão, #dinheirinho, bolsinho de dinheiro, saquinho de dinheiro, baldinho financeiro. Ai, como é bom falar disso com você. Sabe? Estamos total. O Wendel escreveu, pede interação. O que eu fiz agora? Pedi interação. Mas é legal essa interação, gente, porque eu quero saber se vocês estão comigo, se vocês estão me acompanhando. Você deixa, nesse exato momento, de ser essa profissional aqui, que ia caminhar para uma estrada normal, esburacadinha, sem perspectivas, e passa a ser, a partir de agora, uma pessoa que vai se tornar uma personal organizer multilucrativa. Sabe? Que decidiu ter múltiplas fontes de renda, múltiplas possibilidades de mercado. E quem sabe, ainda nessa semana, você não tem a chance de se tornar aluna no Master Organizer. Nós vamos abrir algumas poucas vagas. Eu vou falar melhor com vocês sobre isso amanhã. Eu acho que na terceira aula eu falo melhor sobre isso. Mas já vai pensando. Já vai pensando como você faz para dar um start na sua carreira e pagar o Master Organizer como que você vai ganhar como Personal Organizer, minha filha. Não é emprestando dinheiro de ninguém, não. Você pode emprestar um cartãozinho no primeiro momento, só para parcelar o curso, suavemente. E depois, você mesmo vai pagar com o seu dinheiro, com o fruto do seu salário. Diga, Wendel. Eu estou no meio da tela. E o que isso significa? Ah, que chique! Eu estou no meio da tela. Qual é o seu lado? Personal Organizer normal ou multilucrativa? O que você escolhe para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família? Que liberdade você deseja conquistar neste exato momento? Eu falo isso e sinta que isso é de extremo coração de alguém que começou do zero. Eu me emociono em estar aqui nesse momento. Eu me emociono em te entregar essa aula, em saber que a gente está numa maratona juntas. Eu me emociono em saber que eu fui responsável por mudar minha própria vida. Sabe? De hoje eu tenho acesso a coisas e eu tenho uma condição financeira que fui eu que plantei. Eu venho de uma família extremamente humilde, mas eu decidi que eu não viveria da escassez. E eu fui com o meu próprio esforço, gente, assim como você. A diferença é que eu quero aqui, ó, te dar a mão, sabe? Você tem a mim. Eu não tive ninguém para crescer nessa carreira de personal organizer. Eu fui sozinha, junto com o Ricardo.
sabe? Com todo esforço, com todas as dificuldades, mas você tem a mim. Pode me dar a mão, que eu vou caminhar com você. E assim você elimina boa parte dos medos aqui, ó. Boa parte do risco de andar na estrada errada. Percebe? Eu quero que você seja referência na sua cidade, na sua região. Eu peguei, gente, o melhor de cada técnica, de tudo que eu fiz na minha vida, de tudo que eu já executei como personal organizer. E olha que eu sou recente na carreira, hein? 3 anos de carreira. Com faturamento já em 3 anos que bateu R$1 milhão. Em todas essas escalas que vocês já viram. Tá? As minhas alunas têm acesso lá dentro do Master Organizer aos meus projetos, a quanto eu cobro dos clientes, quanto eu vendo de produto organizador. Teve um último projeto que eu fiz de uma mudança em Moema. Eu sou de Americana e eu atendo clientes em outros locais. Tá? Que só de organizador a minha cliente investiu mais de R$11 mil. Isso aqui é um ticket alto. Como é que eu atraio esse cliente? Tem todas as estratégias lá no Master, mas eu peguei o melhor de cada uma das técnicas do que me trouxe até aqui e montei o Master Organizer, tá? Então, nós vamos falando mais sobre ele nas próximas aulas. Eu vou explicar tudo para vocês, porque muitas vezes vocês falam assim, mas para você é fácil, né? Você tem experiência. Só que eu comecei do zero. E as minhas alunas também, gente, começam do zero. Então, sinta no seu coração, sinta arder, sabe? Que neste momento você vai conseguir ser uma personal organizer multilucrativa, como as minhas alunas. Qual é o caminho, gente? Essa escala. Eu tenho certeza que não tem mais ninguém no nível 0, no nível 1 aqui. Certeza, certeza absoluta. Hein? Que nível vocês estão? No mínimo, nível 2. Porque amanhã eu vou ensinar como é que começa nessa carreira. No mínimo, nível 2. No mínimo, tá? Gente, olha só. Tira print dessa tela aqui, ó, eu e a tela, e me marca nos stories que você está acompanhando essas aulas comigo aqui. Aproveita que eu tô bonita, hein, ó. Não quero papada na foto, não. Vai repostar, Michele? Peraí que eu não posso falar. Tira a print. Pronto. Agora vocês vão pegar essa foto, bota nos seus stories do Instagram e me marca, @MicheleTrevisorganiza, que eu quero saber se você esteve aqui comigo. Tá? Gente, na aula de amanhã, prática, vamos debruçar sobre esse closet aqui. Vamos entender a técnica profissional, vamos entender tudo para você se diferenciar no mercado. Até porque, né, querida? Não somos meras dobradoras de roupa. A gente é uma personal organizer multi-lucrativa. Haja gota, haja dinheirinho jorrando no nosso baldinho financeiro. Prosperidade nos espera. Combinado, gente? Ó, senha do certificado. Eu falei para vocês, né? Como é que vai funcionar esse esquema de certificado? É um certificado de participação. Não é um certificado profissional, mas é de participação, ok? Anota a senha de hoje, anota a senha de amanhã, anota a senha da terceira aula e guarda. No grupo de WhatsApp, minha equipe vai dar todas as instruções para você preencher e liberar o seu certificado. Senha de hoje, #mudar de vida. Ai, que senha linda! Bota na tela, Lu, para elas guardarem essa senha. Enquanto eu bebo minha aguinha. Ai, que senha linda. Mudar de vida. Guarda essa senha, viu, mulher? Guarda a senha de amanhã. Guarda a senha da terceira aula. Minha equipe vai dar todas as instruções para vocês lá no grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês entrarem, tá bom? Bom, agora a gente vai continuar essa aula no VIP. Quem é realmente decidida, rápida, vai ter a chance de ir comigo para a aula VIP. Nós vamos mandar o link para vocês entrarem no Zoom. É só clicar no link que vai abrir, tá bom? Entra nesse link. Só temos vaga para 100 pessoas. Então, as mais rápidas, nós vamos continuar essa aula. Se vocês ficaram com dúvida de como cobra, quanto cobra, como dobra, o que não dobra, o que faz, este é o momento lá na sala VIP. Diga, Wendel. Subindo aqui nos comentários. Tá. Está subindo aqui nos comentários o link para entrar na sala VIP. E tá chique agora a live, porque você não está ouvindo, mas tem uma musiquinha de fundo. Ai, que chique! Adorei! Escuta, nós vamos mandar o link do Zoom também lá no grupo de WhatsApp?
Vamos. Tá. Então fica de olho. Ou o link vai estar aqui embaixo, já tá começando a subir para vocês nos comentários, ou lá no grupo de WhatsApp, tá? Nós só temos 100 vagas no Zoom. É a oportunidade de você ser VIP, estar de frente comigo, de eu te ver, te ouvir e responder a sua dúvida. É já isso? mandamos e o pessoal já tá entrando. Pronto, então você corre. Se você quer ser VIP, ter mais um tiquinho de aula comigo, que é imperdível. Muita coisa acontece no VIP que as pessoas que estão aqui e não estão muito interessadas nem vão saber o que está acontecendo lá. Vem comigo, clica no link. E amanhã a gente se vê aqui, neste mesmo bate-local, neste mesmo bate-horário, para aula prática. Venham preparadas de tênis no pé, por favor, que o negócio vai ser batidão. Um beijo, gente. Vamos para aula VIP. Te vejo amanhã. Tchau.